Muito boa tarde, querido aluno, querida aluna. Vamos dar início a mais uma videoaula de língua inglesa da turma do 8º ano. Hi students, how are you fine? I hope that yes. Querido aluno, querida aluna, hoje vamos estudar o Simple Future Tense dos verbos em inglês. Conjugar verbos em inglês é muito simples, tá? E hoje vocês vão perceber como é fácil conjugar os verbos em inglês no tempo futuro, né? No futuro simples, tá? Nós vamos usar um verbo auxiliar, tá? Para identificar que aquela ação aquela ação ela vai se dar em um tempo futuro, em um tempo próximo, tá? Então, e também quero dizer o seguinte, que os verbos em inglês são muito fáceis de se conjugar, ao contrário do português, né? Vocês vão perceber ao longo das aulas, só prestar atenção, que vocês irão perceber a simplicidade que é a conjugação dos verbos em inglês, tá? Usa-se o futuro simples, o simple future ou futuro simples para, tá? Letra A, expressar fatos e acontecimentos que certamente ocorrerão, tá certo? Pronto, é o que eu disse aqui, né? He will travel tomorrow, né? Aqui o verbo auxiliar, o eu. O verbo principal é esse aqui, o to travel, né? Verbo viajar. Então, ele viajará amanhã. Tomorrow é o advérbio, né? De tempo. Amanhã, tá? B, indicar decisões tomadas no momento da fala, tá? The phone is ringing. I will answer it. Veja só, o telefone está tocando, eu atenderei. Então, está aqui o verbo auxiliar, né? E está aqui o verbo principal, tá? Que pode ser responderei, atenderei, o verbo to answer, ok? Letra C, oferecer ou pedir ajuda, tá? Who will help me, né? Who, que é o pronome sujeito, né? Quem? Who will help me? Aqui o verbo auxiliar, o eu, e esse é o verbo principal, né? Ajudar, socorrer, tá certo? Então, regra geral, para se passar uma ação do presente para o futuro, você tem que usar esse verbo auxiliar aqui, que é o eu, antes do verbo principal, tá certo? Essa é a regra geral. Então, nós vamos ver as três formas, né, do futuro. A forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. A forma afirmativa, né? O simple future é formado pelo verbo auxiliar, o eu, e pelo verbo principal no infinitivo, tá? Verbo principal no infinitivo sem a partícula to. Pronto. Sem a partícula to. O simple future, assim como o simple past, possui apenas uma forma para todas as pessoas sem exceção. Pronto. Não existe, é uma forma para todas as pessoas, tá? O auxiliar, o eu, irá conjugar o verbo principal no que equivale ao futuro do presente em português. Observe a conjugação de dois verbos no simple future na tabela abaixo. Então, eu tenho aqui o verbo to work e tenho o verbo to study. Veja só,
Aqui eu tenho os pronomes pessoais. Vamos relembrar. I, you, he, she, it, we, you, they. Pronto. Aqui, no meio, tá? Depois dos pronomes, eu tenho o verbo auxiliar, o eu. Ele está, o verbo está em destaque, está verde. Observe que não houve nenhuma mudança. Todas exatamente iguais em todas as pessoas, tá certo? E por último aqui, o verbo principal, que é o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Observe que o verbo também permaneceu o mesmo em todas as pessoas. Não é fácil, gente? Muito fácil a conjugação, tá? Então, como é que eu digo aqui? I will work, eu trabalharei. You will work, você trabalhará. He will work, ele trabalhará. She will work, ela trabalhará. It will work, ele ou ela trabalhará. Lembrando que isso aqui é um pronome neutro, né? Usado para pessoas, animais, usado para objetos, animais, etc. We will work, nós trabalharemos. You will work, vocês trabalharão. E they will work, eles ou elas trabalharão. Ok? Aqui é a contração, tá? Ou seja, aqui é a abreviação. Aqui significa a mesma coisa. Ó. Observe que aqui houve uma abreviação do pronome com o verbo auxiliar, tá? Foi retirado o W e o I. Aí foi colocado um sinalzinho chamado apóstrofo, né? Ficou só o I, apóstrofo, e os dois últimos L's, né? I will work, tá? Isso aqui é muito usado na língua inglesa. Os americanos, né? Eles querem ganhar tempo até na língua, né? Até na fala, tá certo? Então, isso também é chamado de contração, as contractions, né? São as abreviações, tá? E o verbo estudar, to study, mesma coisa, ó. I will study, you will study, he will study, she will study, it will study, we will study, you will study, they will study. Tá? Study ou study. Essas duas pronúncias estão corretas. E aqui também é a mesma coisa, ó, a contração, né? Mesma regra aqui, ó. Tá certo? Mesma regra. Então, essa é a forma afirmativa. Como é que é a sequência? Pronome sujeito, mais auxiliar, mais verbo principal, tá? Então, a forma negativa, o que é que a gente faz? A gente vai acrescentar o not, que é o correspondente ao nosso não em português. Para se formar frases negativas no simple future, basta acrescentar a partícula de negação not, depois do verbo auxiliar o eu. Tá? Há duas possibilidades de contração na forma negativa, entre o verbo auxiliar o eu e a partícula de negação not. Então, sujeito mais a contração, né? Sujeito mais o will contraído mais o not. Ou sujeito mais o want, que é a contração do verbo mais a partícula not. Observe a tabela abaixo com a conjugação dos dois verbos. Pronto. Aqui eu destaquei em cores diferentes, né? O mesmo verbo, to work, trabalhar, e to study, estudar. Então, na cor preta eu tenho os pronomes pessoais, na cor verde eu tenho o verbo auxiliar, o eu, na cor vermelho eu tenho a partícula not, de negação, e na cor azul o verbo principal, né? Que é o verbo trabalhar.
Então, aqui não está, aqui nós não contraímos, ó. I will not work. You will not work. He will not work. She will not work. It will not work. We will not work. You will not work. They will not work. Já aqui nessa coluna, aqui nós temos duas formas, né? Duas propostas de abreviação, né? Nós temos aqui a contração do pronome com auxiliar, e aí depois vem o not, a palavra not completa, né? I will not work. E nós temos uma outra forma, tá? Nós temos uma outra forma. Qual? Nós temos o pronome aqui, tá? I want work. I want work. Porque, ó, a primeira fórmula aqui é a contração se deu no pronome com auxiliar. Então, a partícula not não sofreu nenhuma mudança. A outra possibilidade, a gente juntou o auxiliar aqui, ó, o auxiliar will com o not. Aqui ficou o want. A gente produzia o want, certo? Então, essas duas possibilidades aqui, tá? E a mesma coisa aqui no verbo to study. I will not study. You will not study. He will not study. She will not study. It will not study. We will not study. You will not study. They will not study. E a mesma regra se aplica aqui nessa outra coluna com relação às contrações, tá? O want é a contração do auxiliar mais a partícula not no tempo futuro. Não esqueçam, tá bom? Desse detalhe. Bom, e mais simples ainda, nós temos a forma interrogativa, tá? Para formar frases interrogativas, deve-se inverter a posição do pronome sujeito, com o verbo auxiliar o eu, né? E incluir o ponto de interrogação no final da frase. Não esqueçam, é importante você colocar o ponto de interrogação. Se você deixar de colocar o ponto de interrogação, mesmo você fazendo a troca, a inversão, vai ser considerado errado. O que vai dar entonação é o ponto, né? Will I work? Tá certo? Observe a conjugação dos dois verbos na forma interrogativa na tabela a seguir. Então, aqui eu tenho o mesmo verbo to work e to study. Então, como é que eu leio isso aqui? Observe, ó, o verbo na forma afirmativa, esse verbo aqui, auxiliar, ele estava aqui no meio. No meio, entre aqui o pronome e o verbo principal. Na forma interrogativa, eu tirei ele do meio e coloquei ele aqui na frente, ó. Will I work? Will you work? Will he work? Will she work? Will it work? Will we work? Will you work? Will they work? Tá? Eu trabalharei, você trabalhará, ele trabalhará, ela trabalhará, ele ou ela trabalhará, nós trabalharemos, vocês trabalharão, eles ou elas trabalharão, tá? Já aqui no outro verbo, né? O eu I study, o eu you study, o eu he study, o eu she study, o eu it study, o eu we study, o eu you study, o eu they study. Eu estudarei, você estudará, ele estudará, ela estudará, ele ou ela estudará, nós estudaremos, vocês estudarão, eles ou elas estudarão, tá certo? Aqui é só você trocar a posição, tá?
quem estava em primeiro plano vem para segundo e quem estava em segundo vem para primeiro, né? Só troca de posição e acrescenta o ponto de interrogação. Muito simples. Resumindo, tá? Aqui eu coloquei um resumo, tudo o que foi dito anteriormente, ó. O eu, utilizamos o eu para expressar previsões e intenções futuras, as quais são criadas no momento da fala. I will help you, sir. Eu ajudarei você, senhor, tá? I think it will rain soon, né? Aqui eu penso que irá chover agora, né? Logo mais. She won't cry. Olha aqui. She won't cry. Aqui teve a contração do auxiliar o eu com not, ó. Ela não chorará, tá? O verbo to cry é chorar, né? Ela não chorará. Poderia ser she will not cry. Mas aqui houve a contração do auxiliar com a partícula not. Então ficou she won't cry. Estrutura. Frases afirmativas. Sujeito, mais o eu, mais verbo, mais complemento. Sujeito, que é o pronome, mais o auxiliar, o eu, mais o verbo principal, mais o complemento, que é o que vem depois do verbo principal. As frases negativas, sujeito, mais o eu not, ou sujeito, mais o want, mais verbo, mais complemento, tá? E as frases interrogativas, observe aqui, ó. O eu, mais sujeito, mais verbo, mais complemento, mais ponto de interrogação, tá? Então, numa frase, o verbo principal, ele vem, evidentemente, antes do sujeito, né? Numa oração, tá? Para aquela frase, a gente entender que aquela ação vai acontecer em um tempo próximo, né? No futuro. Então, aqui nós temos um exercício para refrescar a memória, né? Forme frases no futuro simples de acordo com a forma indicada entre os parênteses, tá? Olha só, she go to school, forma afirmativa, tá? E você vai usar, passar essa frase para a forma afirmativa no futuro, né? Observe aqui, ó, como é que é o esquema, ó. Sujeito she, mas o eu, she will go to school, ó. She will go to school. Pronto, forma afirmativa, tranquilo. A negativa, Kevin clean her house. Kevin limpar a casa dele, né? Tá certo? Então, Kevin clean her house. Só que aqui você vai ter que usar a forma negativa, né? Observe aqui a estrutura, como é que fica. The students do them lessons. The students do them lessons, né? Aqui na forma interrogativa. Olha só o que é que acontece na forma interrogativa, né? O auxiliar vem primeiro e aí você repete todo o resto, né? The students do them lessons, né? Os estudantes fizeram as lições deles, né? Ou delas, tá certo? Letra D. You began to work. You began to work, tá? Aqui você vai passar para a forma negativa, ó. Olha aqui o esquema aqui, ó, tá? Então, nós começamos a trabalhar, né? Nós começamos a trabalhar, tá? A letra E, we travel next month. Aqui você vai passar para a forma interrogativa, ó. We travel next month,
né? Nós viajaremos no próximo mês, tá? A letra F, I help you, né? Na forma afirmativa. I help you. Eu ajudarei você. Tá certo? Aqui tem as fórmulas, ó. Em cada forma, tá? Aliás, em cada frase você pode usar essa fórmula aqui, ó. Você não vai errar, você vai acertar direitinho. Dúvidas, perguntem, peçam ajuda ao seu professor de inglês, à sua professora de inglês, tá bom? Vamos lá, let's go. Aqui eu tenho uma tirinha, né? Eu gosto muito de tirinhas, vocês já devem ter observado, porque é um texto curto que traz, né? Que traz um teor irônico, crítico, engraçado, tá? E aqui é um diálogo entre o Kevin e a mãe dele, né? O personagem Kevin e a mãe dele. A mãe dele entretida, fazendo a leitura de um documento, tomando um café, e ele perturbando, né? A mãe dele com as imaginações de um garoto, né? De um pré-adolescente. Ele diz o seguinte, essa tirinha tem 4 quadrinhos, né? Geralmente tem 3, ela tem 4. No primeiro quadrinho, diz o seguinte, When I grow up, I want to be a radical terrorist. Né? Aí a mãe dele só, né? Aí no segundo quadrinho, né? Ele disse o que no primeiro quadrinho? When I grow up, I want to be a radical terrorist. Né? Ele brincando com o carrinho dele, ele disse, quando eu crescer, eu quero ser um terrorista radical, né? Um terrorista extremista, né? E a mãe dele só não deu tanta confiança, né? No segundo quadrinho, ele diz aqui, I'm going to inhale, né? I'm going to inhale this can of pesticide. Repetindo, I'm going to inhale this can of pesticide. Ele disse, eu estou indo inalar uma lata de pesticida. Porque queria ter a atenção da mãe dele, né? Desconcentrar a mãe dele, né? E a mãe dele, mais uma vez, só disse, né? Enfim, no terceiro quadrinho, ele diz o seguinte, I'm going to watch TV all night, né? Aí ele diz o seguinte, I'm going to watch TV all night, né? Eu estou indo assistir TV a noite toda, né? Aí a mãe dele disse, That's what you think, Buster, né? A mãe dele deu um grito e disse o seguinte, o que você disse, imbecil? Né? E no último quadrinho, ele diz, né, desapontado, You can never tell if they listen or not, né? Ele diz que você nunca pode contar se eles estão ouvindo ou não, né? Se eles estão ouvindo ou não. Ele achou que a mãe dele também não ia dar tanta atenção, né? E no caso, a mãe dele, né, deu a maior bronca nele, né? Então essa é a história da tirinha, né? Traduzindo, tá certo? Vamos adiante. Aqui eu tenho uma atividade referente à tirinha, né? Veja aqui o glossário, né? To grow up, crescer, to want, querer, to be, ser, estar, can, lata, né? To inhale, inalar, I'm going to, eu estou indo, né? Que é uma expressão também que indica uma ação futura, um futuro próximo, né? Vamos dizer assim. To watch, assistir. All night, a noite toda. To think, pensar. Buster, imbecil. To can, poder, que é um verbo modal, né? Verbo auxiliar. To tell, dizer, e no contexto lá era contar. If, se, to listen, ouvir.
Então diz o seguinte, o primeiro, lê a tirinha acima e responda as perguntas em seu caderno, né? Letra A. No primeiro quadrinho, Kevin manifesta um desejo. Qual? Né? Eu fiz a tradução. Primeiro quadrinho, ele brincando com o carrinho dele, né? B. No segundo e no terceiro quadrinhos, Kelvin planeja duas ações. Identifique-as. Pronto. No segundo quadrinho, ele diz o quê, né? Questão lá do pesticida. E no outro, questão lá da TV. Lembram? No terceiro quadrinho, percebemos que a mãe de Kevin, né? Letra A, concorda com os planos dele. Letra B, está feliz com os planos dele. Letra C, repudia os planos dele. Letra D, apoia os planos dele. Repudiar aqui é discordar, tá? E aí, pela resposta que a mãe dele deu, a gente consegue imaginar, né? Se ela concordou ou não, tá certo? Letra D, porque a suposta ação de Kevin no terceiro quadrinho despertou a atenção da mãe dele. Justifique. Lembram que nos dois primeiros quadrinhos a mãe dele não deu tanta atenção, a mãe dele só foi dar atenção no terceiro quadrinho, mas por que isso aconteceu, né? A letra E, como Kevin se sentiu após a reação de sua mãe? Ele ficou surpreso, ele ficou triste, ele ficou revoltado, né? Como foi que ele se sentiu? O que é que dá para abstrair da imagem na tirinha? Letra F, qual das supostas ações Kevin poderia realizar? Daqueles 3 desejos dele. Qual a que ele poderia realmente realizar? Tá? E a segunda questão, faça a tradução das falas das personagens na tirinha. Pronto, você vai traduzir as falas das personagens da tirinha. Muito fácil, né? Qualquer dificuldade, vocês procuram o professor de vocês de inglês, a professora de vocês de inglês, tá certo, gente? Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.